Até um dos motivos que a gente queria conversar com o senhor aqui, que assim, aqui na família God Vibes, vamos dizer que a metade de nós aqui, mas é todo mundo junto, temos, são filhos autistas. O Thiago tem um filho que é autista, né, Ti? Uhum. Ele e o Rafael, que fica Opa, aqui na tá aí mesa também. comigo, ele também tem filho autista. A gente já trouxemos aqui especialistas no assunto, né, para falar sobre o autismo. E até para eu, que não tenho diretamente na meu núcleo ali da família ali alguém com autismo, mas, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tem um filho dela, que a gente gosta muito dele também, tem esse problema. Então, é um problema que se você começa a observar, realmente parece que você começa a ver que É mais precisa comum mais do que a comum gente do que imagina. imaginava. Exatamente, essa que é aquela palavra, né? O autismo, né? Fala sobre autismo. O Thiago também, Thiago, livre aí pra falar. Eu acho que a gente tá falando com uma pessoa que tá trabalhando, uma das pautas dele é sobre o autismo, né? E dentro disso, o Rafael que te fez uma pergunta, ele tem uma outra pergunta aqui, que é uma coisa que a gente já até conversou. Quer ver? Ó, ele colocou aqui, ó. Existe algum projeto para colocar profissionais preparados na escola para atuarem com os autistas? Porque essa é uma questão que eu vejo deles, ouvindo deles, muito importante. Eu acho que é como se fosse talvez uma principal, né, Ti? Seria a principal. A principal, porque é no momento que os filhos deles não estão, vamos dizer, entre aspas, debaixo da asa deles. Sim. Eles estão debaixo da proteção de outras pessoas, né? E comumente não existe isso, tá? Vamos lá, o assunto é longo, vamos falar um pouquinho É. lá atrás, né? Começamos a mexer também com projetos de lei para autismo lá em 2015, Tá. né? Surgiu o Gaia, que hoje é referência em São José dos Campos, né? Que é uma entidade também específica destinada para cuidar de autismo. A gente levou o Gaia para a prefeitura, oficializamos o Gaia como estrutura. Em 2017, outros vereadores começaram a surgir, né? Querendo trabalhar com esse assunto, que foi a vereadora Dulce Rito, o vereador Marcão da Academia. Tá. E aí surgiu a ideia de fazer uma frente parlamentar. Nessa ideia da frente parlamentar, que foi assim, a grande sacada, até sem querer, a frente parlamentar criou reuniões com os pais. Então a gente foi ouvindo os pais, o dia a dia de cada pai. Aí surgiu a ideia da prioridade para o autista, né? Conversando com um casal amigo, falou, pô, por que não cria uma prioridade? Apresentamos um projeto de lei. Aí eu apresentei, depois fui reunindo com esses vereadores, né? O projeto acaba tendo uma paternidade pela uma conversa que teve mais cedo, mas depois a gente reuniu também enxergando que em conjunto a gente conquistaria mais. Uhum. Depois surgiu a carteirinha de identificação, e aí foi o assunto que me fez voltar no caso, já queria, mas a carteirinha foi aprovada em 2017 e ela só veio a existir na prática em 2021. Agora que a gente batalhou um pouco, aí ela começou a ser distribuída pela prefeitura. Essa semana eu fiquei sabendo que já tem 340 carteirinhas, né? Bacana que a prefeitura faz e entrega em domicílio, né? A gente teve essa ideia, né, à frente, Bacana. E legal que facilitaram nesse sentido. E também essas conquistas que a gente fala, calm zone, estacionamento, mesa na sala no espaço de alimentação do shopping, enfim, criando uma São José inclusiva, mas também não esquecendo desse ponto das escolas, né? Tá. Aí também, depois da frente parlamentar, a prefeitura criou o RIA, que é a rede de... Vamos lá, Rede de Integração Autista, o I, que eu acho que eu estou errado, desculpa que me deu um branco Não, aqui. tranquilo. Mas é destinado, juntando a Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte com lazer e também ações esportivas para os autistas, com acompanhamento de psicólogos e tudo mais. A Fundação Cultural também, com algumas ações. Secretaria de Saúde, já falei, da Educação. E vendo a Secretaria de Educação, sempre a Secretaria está fazendo curso para especializar os professores. E assim, no dia a dia, né, uma das próximas ações da frente é conhecer algumas escolas, e ali a gente está vendo que o município está recebendo bem as crianças. É lógico que é uma capacitação eterna, né? Está bem, mas tem que melhorar. O município entende isso. E também a Diretoria Estadual de Ensino nos mostrou o dia a dia que eles têm, né? A sala de reforço, que é destinada para as crianças especiais,
e a gente está falando do autismo aqui, que quando você vai ver o número das crianças especiais, 50% é autista no município, no estado. Então, essa estruturação, não só as conquistas que faça com que a cidade se torne cada vez mais inclusiva, mas também as ações públicas, tanto da prefeitura como do estado. Tá. Aí tem também uma grande conquista que a gente está buscando também. A gente sente que as escolas particulares não estão preparadas ainda. A do município e a estadual, elas vão cada vez mais se estruturando, e até uma das ações do município, através da frente parlamentar, o município chama os pais para reunião, igual a frente parlamentar fazia, então chama, tá bom, o que você prefere? Ouviu? Você quer que coloque isso, coloque aquilo? Então, é sempre uma interação muito grande, porque nada melhor que ouvir os pais nesse momento. E agora, o que a gente está tentando como frente parlamentar, e aí uma ideia que surgiu também, uma ideia que eu passei para frente, mas é sempre um conjunto assim, eu tinha ouvido há pouco tempo, né? O webinário, você já ouviu falar de webinário? O webinário é uma ferramenta que faz com que você possa dar curso à distância. E hoje a Secretaria Estadual de Ensino, ela usa muito isso, né, para acelerar o ensino, e a Secretaria já disponibilizou para fazer um webinário com as escolas particulares em São José dos Campos. Então, hoje o município está estruturado, mas sempre buscando alguma inovação, ouvindo os pais e também especialistas. O Estado também está se estruturando, o Estado, eu já acompanho junto com a professora Antônio Varoto, uma grande professora de colégio estadual em São José dos Campos, todo esse esforço que eles têm para assumir as crianças especiais, e agora a gente tentar levar essa realidade para as escolas particulares. Eu volto um pouco, né? É muito interessante que agora há pouco eu estava falando com uma mãe de uma criança especial que estudou com meu filho, então também a gente falava muito pro meu filho, né? Explicava um pouco mais, e ali quando eu conversei com a dona do colégio, eu falei, nossa, que bacana, ela falou, nós vamos assumir. Mas o jeito que ela falou, era uma amiga muito antiga, ela estruturalmente e tecnicamente ela não sabia muito bem como fazer. Como lidar. Né? Como lidar, já que o município e o estado vão se estruturando cada vez mais. Então o particular, por algum motivo ainda, que a gente não conseguiu definir ainda, eles não têm essa... eles não chamam esse compromisso. Então a gente está preparando, tentar para começo de 2022, isso é de primeira mão, ninguém sabe ainda, ninguém sabia, é mais fechado assim, a gente tentar fazer esse curso para que as escolas particulares também entrem nessa realidade e comecem a assumir. É difícil que, talvez nem todas, né? Mas que a gente possa fazer um leque aí de algumas escolas, sabendo que tem que ter estrutura, tem que ter o professor capacitado, tem que ter, não é a estagiária, uma cuidadora que acompanhe, tem criança que precisa mais, tem criança que precisa menos, mas sempre buscando e pensando na evolução da criança. E algo que a gente ouviu muito da diretora de ensino, né? Maria Beatriz. Cada criança tem a sua evolução, né? E a gente, com a proximidade que a gente vai tendo, a gente vai descobrindo o que cada uma deseja. Às vezes tem criança que entra lá e fala, não quero aprender a ler. Mas ela é especialista em alguma outra função que a escola, aprendendo rapidamente, ela possa fazer com que essa criança cada vez fique mais independente. E, lógico, né, os pais procuram isso. E um outro detalhe para encerrar, né? Muito legal que as escolas estaduais começaram a fazer making off da apresentação. Tem criança que ensaia, mas ela não apresenta. Ela tem... Aí toda a estruturação, todo o ensaio dela está sendo gravada para mostrar para os pais, porque às vezes o pai quer aquela apresentação, mas o filho não faz. E aí, mas ele vai ver de uma outra maneira, não naquele momento que estão todas as crianças apresentando.